Hoje é quinta-feira, 27 de agosto de 2020, são 14 horas e 40 minutos. O escriba tem a impressão de que é dos pouquíssimos advogados a trabalhar no escritório fisicamente e não em casa, mas com certeza não conseguiu ficar mais em isolamento e é preciso trabalhar. Às vezes agora, inclusive, vem um cliente aqui com máscara, evidentemente, a 5 metros de distância. Este antigo escriturário de direito penal pede ao cliente, com as devidas precauções, que retire a máscara de Zorro, a fim de ser reconhecido novamente no visual, porque um homem sem cara é um homem desindividualizado e os olhos somente não dizem nada. Então o cliente retira a máscara por segundos, é reconhecido e vice-versa, e depois se pode conversar um pouco. O que chama a atenção deste escriba hoje, numa manifestação que é rápida, sim, é seca, é prevalente na conversa, é o meio editorial do Estadão, a página A3, notas e informações, é um editorial, portanto é à vontade daqueles que estão acima, os muitos efeitos de uma nulidade sobre o processo que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou porque o juiz Sérgio Moro teria participado das investigações prévias, lá atrás, portanto, e nessa medida teria perdido a imparcialidade, que é tipicamente uma consequência prevista na jurisprudência, inclusive pátria, no sentido de retirar, de proibir a independência do magistrado, que não tem coisa alguma a meter as suas mãos na cumbuca da investigação, torneando, apontando, investigando, sim, dirigindo a atividade probatória num determinado sentido. Então, a Suprema Corte, pela segunda turma, procedeu com absoluta clareza e probidade ao invalidar aquela decisão. E afirma o editorial do Estadão, o semi-editorial do Estadão, os muitos efeitos de uma nulidade, ou seja, quais são as consequências políticas da invalidação. Este escriba não é um politólogo, não tem afetos, nem grandes desafetos na atividade política a transmigrar nos muitos rincões do país, não é amigo do ex-presidente Lula, nem seu inimigo, viu fisicamente uma vez só na vida, a tomar um cafezinho num bar, nas lonjuras da proximidade do PT, lá no centro da cidade, se a memória não falha, perto do museu, viu-o a 5 metros de distância. Não se conhecem, não se falam, e o fato de o escriba estar a argumentar sobre esse editorial do Estadão não significa que queira favorecer o ex-presidente, embora favorecimento ou desmerecimento nessa altura da vida, aos 80 e poucos anos de idade deste escriba, não haja consequência muito importante de um lado ou de outro. O Supremo invalidou esse processo com
integral procedência. Ou seja, juridicamente era preciso que houvesse a invalidação, porque o ex-juiz Moro interferiu, pôs a mão na cumbuca anteriormente, interferindo diretamente nas investigações. O juiz não tem que investigar. O juiz é um órgão super partes e vai decidir com aquilo que ele tiver dentro do processo, principalmente nas atividades pré-processuais ou investigatórias. Afirmar-se que pode haver consequência política da declaração da nulidade, repercutindo tal decisão em outros processos, inclusive movidos ao ex-presidente da República, ao presidente Lula, é tentar extrair uma consequência política de uma decisão jurídica absolutamente necessária em determinada instrução criminal ou em determinada preposição destinada a uma decisão jurisdicional. A Suprema Corte fez o que era preciso fazer e deixar-se de decretar a invalidação do processo em função das consequências que podem ser deduzidas daquela invalidação, favorecendo o próprio ou favorecendo terceiros, é realmente obrar contra a verdadeira distribuição da justiça. O Supremo fez o que havia a fazer. Houvesse ou não benefício aos Bolsonaro da vida, de quem este velho articulista de direito penal realmente não tem nenhuma dependência, ou quem não tem com o escriba qualquer aproximação maior, deixasse de decretar a nulidade em processos posteriores em função das consequências políticas havidas dessa decisão, é realmente uma ofensa ao equilíbrio na deferição ou no deferimento da justiça. O Estadão tem receio de que isso venha a favorecer Bolsonaro se e quando o ex-presidente Lula vier a readquirir a sua ficha limpa. Se e quando houver essa derivação em função dos efeitos dessa decisão correspondente à nulidade nesse outro processo, que venha, porque a consequência indireta disso aí não pode prejudicar outros réus que possam vir depois dessa decisão que decretou a nulidade no procedimento anterior, divulgado inclusive no jornal Estado de São Paulo. Aqui não há possibilidade de ter medos. Tenho medo de que isto possa acontecer se aquilo lá que é justo vier a ser decretado. Não, o justo tem que ser decretado, independentemente das consequências. O Estadão aqui não se deu bem. Ou o eminente articulista que tomou esta providência no sentido de prevenir contra a possibilidade de que Bolsonaro venha a ser favorecido indiretamente com essa decisão, não pensou bem. Ou pensou mal, ou raciocinou sem a verificação dos pressupostos éticos e morais daquilo que estava a afirmar. Dito isto, vamos fechar o jornal, vamos partir para o trabalho nesse quase fim de tarde. La nave va!